E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu ia falar uma outra palavra, mas o Senhor tem trazido no meu coração muito o entendimento de falar de Deus. Quem é Deus? E hoje a palavra que eu trouxe, né, que o Senhor colocou no meu coração, é como entender Deus. Porque a gente tem muita dificuldade, apesar de Deus ser muito falado, apesar de falarem muito de Deus, a gente ainda tem muita dificuldade de entender quem é Deus, o que Ele é, o que Ele faz, quem nós somos diante da presença dEle. Né? Às vezes a gente tem uma impressão de Deus, como eu contei numa outra oportunidade, que Deus é um velhinho que está lá no canto do universo, né? Barbudo, não tem força para nada. Às vezes a gente tem essa impressão de Deus, ou às vezes nós temos a impressão de Deus, que Deus é um servo nosso, que a gente pede, Ele tem que fazer, não é verdade? Que a gente pede, Ele tem que fazer porque a gente manda nele. Então, tem extremos, né? E às vezes a gente também conhece Deus assim, de uma forma muito terrível, como se Deus fosse nos fulminar, como se eu não pudesse chegar na presença dEle porque Ele vai me fulminar, porque eu sou pecadora. Então, quando a gente começa a querer conhecer Deus, é claro que a gente não vai conhecer Deus na sua totalidade, mas Deus, Ele se dá a conhecer. Deus, Ele tem se dado a conhecer aqueles que buscam a Ele. Então, naquilo que Ele tem se dado a conhecer, eu quero, em nome de Jesus, trazer sempre uma palavra falando sobre isso nesse tempo. Sobre os atributos de Deus, sobre quem é Deus, sobre qual é o meu papel, porque Deus, Ele é Deus, quem sou eu. Então, para começar essa palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Então, assim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente não vai conseguir entender da parte de Deus. Tem atributos de Deus que a gente não vai conseguir entender, porque é difícil. Seres mortais como nós somos, não tem como entender um ser eterno. Está entendendo, igreja? Não tem como a gente conhecer Deus na sua profundidade, mas Ele se dá a conhecer. A própria palavra de Deus fala em Oséias 6,3, que fala, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, tem uma ordem de Deus para nós, de conhecer o Senhor, de saber quem Ele é, o que Ele faz, o que eu sou eu diante da sua presença. E é importante que a gente conheça ao Senhor, porque lá no Salmo 115, fala daqueles que adoram aqueles deuses que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, que têm mãos e não apalpam, e fala que você se torna igual ao que você adora. Se nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor nos convida a sermos parecidos com Ele, a termos atributos que Ele nos comunica, porque tem atributos de Deus que são incomunicáveis. Só Ele é. Ele, por exemplo, é um ser eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eternos porque Deus não teve um início. Eternidade. Eu e você tivemos um início. E por estarmos em Cristo, nós somos imortais. Porque ainda que passemos desta morte, nós não vamos morrer, porque estaremos eternamente com Ele. Então, existem atributos que é só de Deus, mas existem atributos que Ele passa para nós também. Deus é santo. E Ele nos comunica também esse atributo. Somos imperfeitos, mas Ele comunica a sua santidade. Deus é justo, Ele nos comunica também a sua justiça. Deus é amor e Ele comunica o amor a nós. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Então vamos lá, vamos caminhar. A primeira coisa que eu separei aqui, quem é Deus? João 4, versículo 24. Evangelho de João 4, versículo 24. Deus é... O que Deus é? Deus é Espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Viu que é com letra maiúscula o primeiro? Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito, com letra minúscula, e em verdade. Então, a primeira coisa que nós podemos falar hoje sobre Deus: Deus é espírito. Deus é espírito. Pastora, como que é um espírito? Vamos ver como que é um espírito? Deus é espírito, certo? Mas ele tem olhos. Provérbios 15, versículo 3. Vamos lá. Um espírito que tem olhos. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Alguém sabe o que é um espírito? Não sabemos, mas ele é um espírito que tem olhos. E os olhos dele vê todas as coisas, a contemplar os maus e os bons. É um espírito que tem mãos. Isaías, vou ler ali para ficar mais fácil. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então aí a gente já vê duas coisas. É um espírito que tem mãos, é um espírito que tem ouvido, porque ele ouve. Não está tapado os seus ouvidos. Então, nosso Deus é o Deus de espírito que tem olhos, tem mãos, tem pés. Isaías 61, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Na outra versão fala, é o estrado dos meus pés. Os pés do Senhor estão sobre a terra. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, Deus é espírito que tem olhos, tem mãos, tem pés, tem boca. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde, igreja? Da boca de Deus. Então, Deus é o espírito que tem olhos, mãos, pés, bocas e ouvidos. Eu separei outro de ouvidos. Salmos 10, versículo 17. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para ele. Então é um Deus que é espírito, mas tem olhos, mãos, pés, boca e ouvido. Por que a gente precisa falar isso, gente? Porque às vezes a gente acha que espírito é uma alma penada. Quantos de nós, quando éramos crianças, ouvia aquelas histórias de alma penada e a gente ficava com medo de apagar a luz? Não é verdade? Com medo de sair no escuro, com medo de ficar sozinho. Deus é espírito, mas Deus, ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus, qual a imagem e semelhança de Deus? Mãos, olhos, pés, bocas, ouvidos. A igreja, a palavra de Deus fala que é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, sou eu e você. Então é um Deus que é espírito, mas tem todas essas características. A segunda coisa que eu separei de Deus: Deus é amor. Agora vamos lá. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que é amor. Porque a gente acha que amor é o sentimento que uma mulher tem por um homem, que um homem tem por uma mulher. A gente acha que amor é o sentimento que uma mãe tem por um filho. A gente acha que amor é o sentimento que a gente tem por uma amizade, um amigo. Tudo isso é amor, mas quando a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é personificação do amor. Ele é a pessoa, ele é o amor em pessoa. Não tem pessoas que a gente fala assim, fulana é o amor em pessoa. Mas Deus é o amor em pessoa. Tudo isso que nós temos, quando a gente ama nossos filhos, quando a gente ama nosso esposo, quando a gente ama nossa família, quando a gente distribui amor, é porque Deus é amor. O mundo ainda não acabou, porque tudo está contido em Deus, e por Ele ser amor, Ele deixou para nós esse atributo comunicável. Só que o nosso amor, você vê que o nosso amor é meio condicional, não é verdade? A gente ama alguém até aquela pessoa talvez nos decepcionar, não é assim? A gente ama nosso marido, aí fala assim, chega um tempo, não, meu marido. Algumas pessoas que eu vejo falando, acabou o amor.
E se Deus é eterno, acaba, amor? Que se Deus é o próprio amor. Mas por quê? O amor humano, esse amor que nós temos aqui, é um amor que entrou o pecado, é um amor que é imperfeito. A gente ama nossos filhos e protege eles a ponto de, às vezes, estragar nossos filhos. Não é assim que a gente faz? Por tanto amor. Não estraguei vocês, não. Está entendendo? Tanto amor a gente acaba estragando. Mas o amor de Deus não é esse amor. Tanto que a palavra de Deus fala que Deus é amor, mas Deus é como... Ele ama tanto que ele corrige, que ele repreende. Não é verdade? Porque amar, gente, não significa que eu não vou corrigir, que eu não vou repreender, que eu não vou chamar atenção. Isso é uma ideia de amor errôneo. Porque hoje o que é que o mundo está pregando? Um amor que eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso tomar as decisões que eu quero, porque Deus é amor e não faz acepção de pessoa. Deus não faz mesmo não, mas a tua e a minha atitude vão ter consequências. E não adianta eu querer jogar a culpa em cima de Deus, mas o Senhor não avisou. Deus, ele avisou sim, certamente morrerás. Vocês estão entendendo? Mas Deus é amor. E um texto que fala sobre isso, a gente vai estar lendo, 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículos 2 versículos. Quando a gente conhece alguém, quando a gente fala assim de um filho nosso, o que a gente fala? Vamos falar aqui do Carlinhos e do Jorge. A gente olha para o Carlinhos, a gente vê que o Carlinhos tem a estatura da Elaine, porque é normal que um filho pareça com os pais. A gente olha para o Jorge e fala assim, é o Ismael, né? É o Ismael escrito. Tem atitude que eles têm que lembra quem? Elaine, Ismael. Tem filhos que às vezes vêm com herança até de um avô, né? Parece com o avô, igual o Paulinho, parece muito com o meu sogro, que parece com o Dudu, que parece tudo igual. Porque quando você vem de uma família, quando você vem de algum lugar, você parece com alguma coisa, você tem semelhança com aquilo. Agora vamos lá, nós somos de quem? Falando espiritualmente falando, nós somos de quem? Somos de Deus. Nós nascemos em quem? Nós nascemos em Deus, não é verdade? Se nós nascemos em Deus, com quem que eu tenho que ser parecida? Com Ele. Aí quando ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não tenho praticado esse amor, quem eu acabo me desmentindo? Eu acabo desmentindo o meu pai, porque se ele é amor e eu não amo, tem alguma coisa errada, porque eu preciso ser parecida com ele. Eu preciso praticar as obras que ele deixou para eu praticar. Amar é fácil ou não é? Sim ou não? É fácil amar, igreja? Não é fácil. Por exemplo, a vontade que eu tenho é de pedir para Deus queimar o som. Você está entendendo? Como se eu fosse melhor. Como se eu fosse melhor. E eu não sou melhor. O Senhor manda eu amar e orar. Senhor, que se salvem em nome de Jesus. Que se convertam em nome de Jesus. Que conheçam o teu nome e sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro em nome de Jesus. A nossa vontade não é fazer essa oração. Mas o Senhor... vou cantar essa música, não. Caia fogo do céu neste lugar. Mas o Senhor, Ele nos desafia a exatamente isso, igreja. Eu estou falando de um som aqui, mas você tem um vizinho lá na tua casa. Você, às vezes, tem um marido que tem uma dificuldade. Às vezes, você tem um filho que tem uma certa dificuldade. Às vezes, você tem alguém lá no teu trabalho que te persegue. Ou alguém que levantou um falso contra você. Quem aqui já não sofreu disso? De se levantar e falso. E qual é a vontade que a gente tem, Salete? Qual é a vontade que a gente tem, né, Salete? A nossa vontade é ir lá fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não é assim, gente? Ou eu estou mentindo, ou só eu que sinto vontade? A nossa vontade é ela fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que o Senhor nos chama? Filhos, amemos uns aos outros. Gente, deixa eu falar outra coisa. Não é porque você ama que você não vai corrigir. Amar não significa que você vai deixar as pessoas fazerem o que quiserem com você, porque você tem que amar. Não.
corrija, chame atenção, sim, coloque no seu lugar, sim, mas tenha amor, a ponto de orar. Porque o próprio Senhor Jesus falou, orai pelos vossos inimigos e por aquele que vos perseguem. Então, é mais complicado ainda. Se Deus é amor, eu preciso manifestar aqui nessa terra o amor dele. A gente cantou uma música que fala que se rasga os céus e teu reino venha. Como que é o reino de Deus aqui na terra, gente? Será que o reino de Deus é aqui a casa? Será que o reino de Deus é a Assembleia de Deus? Será que o reino de Deus é a presbiteriana, a batista, a universal? O reino de Deus não é nenhum desses lugares. O reino de Deus está dentro de nós. Aqui é um lugar que a gente congrega. Aqui é um lugar onde a gente se estreita, onde a gente é afiado, onde a gente desempenha nossos ministérios, onde a gente é provado. Mas o reino de Deus, Jesus falou, está dentro de vós. Então, se o reino está dentro de mim, aonde eu vou, eu preciso manifestar esse reino. Eu preciso mostrar o meu rei. Quem é o meu rei? É o Deus de amor. É o Deus que ama, é o Deus que perdoa, é o Deus que anda 1 milha, 2 milhas, 1000 milhas. É o Deus que aceita, às vezes, um tapa aqui, ó, do lado da outra face. Nos ensina, pelo menos, a viver isso. É fácil? Não é fácil. Viver o reino de Deus é fácil? Não é fácil. Mas Ele tem nos ensinado que Ele é o Deus que está em todo lugar, Ele é o Deus que é Espírito, Ele também é um Deus de amor, e eu preciso manifestar esse amor. Eu preciso manifestar esse amor. Não é fácil. Tem vontade que às vezes a gente pensa em desistir. Desistir das pessoas, desistir de orar. Quantas vezes você já parou de orar por uma situação porque você não acredita mais que aquela situação possa mudar? Eu já parei, às vezes já parei de orar por algumas situações. E às vezes o Senhor vai lá e puxa a minha orelha e fala, continua orando. Porque o Senhor tem nos chamado para viver isso. E Deus é amor, é um atributo comunicável. É aquilo que é uma qualidade que Deus tem e me comunica e te comunica. Quanto mais você for cheio de Deus, mais você vai ter do amor de Deus saindo de você. A Bíblia não fala que a boca fala do que está cheio o coração? O que a tua boca está falando tanto? Se a tua boca está falando muito palavrão, porque o que está cheio do teu coração é de palavrão. Se a tua boca está saindo muita mentira, porque o que está cheio do teu coração é de mentira. Se a tua boca está saindo muitas palavras indecentes, é porque o que está cheio do teu coração são palavras indecentes. Mas agora, se você está cheio de Deus, não tem como você falar outra coisa a não ser Deus. Se você está cheio da palavra, da tua boca sai a palavra. Se você está cheio dos louvores de Deus, da tua boca saem os louvores. É necessário a gente se encher da presença de Deus. Buscar a face do Senhor, para que a nossa boca só transmita o que está no nosso coração. Amém, igreja? Estão entendendo, sim ou não? Amém. Então vamos lá. Primeiro, Deus é espírito, mas é um espírito que tem olhos, mãos, pés, boca, ouvido. Deus é amor. Agora eu vou falar de uma terceira situação. Deus é fogo consumidor. A gente até cantou hoje aqui um louvor que fala isso. Deus, fogo consumidor. Êxodo 24, 17. Fala assim, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Não vai para o próximo, não. Essa situação aí, o povo não queria, nem quis subir. Porque Deus tinha marcado uma reunião com o povo no cume. Tinha marcado uma reunião com o povo, para que o povo fosse diante da presença de Deus. Mas quando o povo chegou perto, que começou a ouvir os trovões, que começou a ouvir os barulhos, os raios, tudo, falou, não, Moisés, vai você, porque a gente não tem condições. Vai lá você, e Moisés que subiu. Porque o aparecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Isaías 29, versículo 6. Do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões, com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestades e labaredas de fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Isaías 30, versículo 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Hebreus 12,
9. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando você lê no Antigo Testamento, todos os textos que nós lemos falam, é como um fogo consumidor. É como um fogo consumidor. Quando chega em Hebreus, que está consumada realmente, Cristo veio, levou sobre si os nossos pecados. Deus é um fogo consumidor. E é terrível quando falamos de Deus como um fogo consumidor. Porque parece que está em discordância com Deus que é amor. Mas não está em discordância com Deus que é amor. Não tem como eu falar de Deus e amar mais uns atributos dele e não amar outros atributos dele. Porque um dos atributos de Deus é a ira de Deus. Deus está irado com o pecado. Deus está irado com as gerações que andam em pecado. Não tem como eu falar que só quero Deus de amor e rejeitar a ira de Deus, porque Deus, Ele é tudo isso. É o Deus de amor, é o Deus de justiça, é o Deus de paz, de bondade, é o Deus consumidor. Por isso que quando a gente fala de Deus consumidor, não tem como a gente querer viver uma vida diante da sua presença de qualquer maneira. Vocês estão entendendo, igreja? Não tem como a gente querer viver uma vida diante do Senhor de qualquer maneira. Ah, porque Deus sabe que eu sou pecadora mesmo, Deus sabe que eu sou pecador, eu vou cair no pecado porque Ele sabe, e eu vou diante dEle e eu peço perdão. Não, eu vou falar isso como eu já falei uma vez. O pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Pecado maquinado é iniquidade, é coisa que já está plantada dentro do nosso coração. Pecado como acidente é aquela quando você veio, você falou, foi sem querer talvez, porque a gente é pecador. E Deus tem nos chamado para entender que Ele é um Deus que é fogo consumidor. E por Ele ser um fogo consumidor, Ele vai requerer o que eu tenho feito das obras, das minhas mãos e das suas mãos. Não tem como eu tratar Deus como um Deus que perdoa, como um Deus que amou, como um Deus que eu posso fazer o que eu quiser. Gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. É fato. É fato. E às vezes a gente trata Deus como um bonequinho que a gente possa manipular. Ah, Deus, você vai me perdoar, Senhor, mas eu já estou pensando, eu vou lá fazer. Entre você pensar e você ir lá fazer, são dois extremos. Porque eu já ouvi isso de pessoas falando. Ah, eu já estava pensando mesmo, então eu vou lá, já pratico, já cometo, porque Deus perdoa a gente. Entre pensar, Deus já vê o nosso pensamento, sim ou não? Sim. Quando você pensa, você já pecou, sim ou não? Sim. Mas entre você pensar que é pecado e você ir lá cometer, a consequência do pensamento é diferente da consequência de você ir lá cometer. Digamos que eu esteja endividado e penso assim, vou roubar um banco. Pensei, pequei, vou roubar um banco. Agora vai eu lá roubar um banco. Primeiro que eu nem sei roubar banco. Qual a consequência que eu vou sofrer de eu ir lá fazer uma coisa dessa? De ser pega, de ser presa, de andar com aquilo que não é meu, de ter consciência pesada, porque não adianta, gente. Quando você pega algo que não é teu, você tem uma consciência pesada, principalmente quem está em Cristo Jesus. Não quer viver uma vida dissoluta. Então, Deus é fogo consumidor. Não tem como eu ter Deus na minha vida, querê-lo como meu Pai, como Deus provedor de tudo que eu tenho, e não entender que Ele está em desacordo com algumas atitudes que eu tenho, que vocês têm. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Agora, deixa eu voltar para o começo para eu terminar essa palavra. Quando a gente fala de espírito, a gente não entende, porque a gente pensa muito nos filmes de terror, naquela coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós somos compostos? Eu, Ana Cristina, sou feita de quê? Corpo, alma e espírito, certo? O corpo é o visível, é o que você está me vendo, é o que eu vejo. A minha alma eu vejo? O que é a minha alma? Minha alma é a psique, é como se fossem os meus pensamentos, é aonde guarda as minhas memórias, é aonde eu guardo os meus traumas, é aonde eu guardo as alegrias, aonde eu guardo aquelas coisas que eu já senti, certo? E o que é o espírito? O espírito humano. O espírito humano é o que tem ligação direta com Deus.
Tanto que a palavra de Deus de Efésios fala assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando o homem pecou, lá no Éden, qual era a composição do homem? Era corpo, alma e espírito? Era, mas o que mandava era diferente. Lá no Éden, antes do pecado, o homem era espírito, alma e corpo. Porque o espírito dele era ligado diretamente em Deus. O entendimento que ele tinha era ligado totalmente em Deus. Quando o homem pecou, é complicado isso, mas deixa eu falar, né? Quando o homem pecou, o que foi cortado do homem? O que morreu no homem? Primeira coisa que morreu, espírito. O homem morreu espiritualmente. Estão entendendo, igreja? O que ficou vivo? A alma e o corpo. E quando Deus falou certamente morrerás, o morrerás de Deus era todos esse sentido. Certamente morrerás espiritualmente, certamente morrerás carnalmente, certamente morrerás. O homem morreu. Só que quando a serpente foi lá falar com eles, eles achavam que ia ser fulminado. Na hora, ia morrer, pum, certamente morrerás. Não, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que do dia que você comer, você vai ser igual. Mas a primeira coisa que aconteceu foi a morte espiritual. Vocês vão entender quando aconteceu. Foi cortado o cordão que ligava direto com Deus, cordão umbilical, que ligava direto com Deus. Quando Deus chegou lá no jardim, qual a primeira coisa que Adão fez? Se escondeu. Por que Adão se escondeu? Porque estava nu. Mas quem falou para ele que ele estava nu? Ele morreu espiritualmente. Aí ele morrendo espiritualmente, ele se tornou pecador. Não podia chegar perto da santidade de Deus. Não podia chegar perto da santidade de Deus. Foi cortado. E ele ainda tentou se cobrir, né? Pegou uma figueira, umas folhas, cobriu as intimidades dele. Foi necessário que Deus pegasse um cordeiro e ali fizesse uma roupinha de roupa de cordeiro, para que o homem fosse coberto. Vocês estão entendendo? Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é espírito. Ele, como espírito, é igual a gente. A palavra de Deus fala que os anjos são ministros de Deus, espíritos ministradores. Quando o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu para Maria, que a Bíblia fala, como que ele apareceu? Ele apareceu em espírito ou personificado, como pessoa? Ela viu. E como que era o anjo Gabriel, pelo que a gente vê? Não era diferente, não, né? Vamos voltar lá, quando Ló estava lá em Sodoma, e foram 2 anjos lá na casa de Ló. Aquela cidade estava em pecado. Como que aqueles homens queriam fazer com aqueles 2 anjos? Possuir, ter relações sexuais, porque eles eram igual, personificado. Você está entendendo? O problema da gente é que a gente acha que Deus, assim, é muito distante, mas Deus é uma pessoa. Vocês estão entendendo, igreja? Como que eu consigo entender Deus? Aí vem a última parte que eu quero falar nessa noite. Como que eu consigo entender Deus? Aí vem, Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Preste atenção nessa palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e é a expressa imagem da sua pessoa, Deus, gente, Jesus é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pode continuar, Lúcia, só para... Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, como que eu consigo entender Deus? Quando eu entendo
quem é Jesus. E quando eu consigo entender quem é Jesus? Quando eu entendo quem é o Espírito Santo. E como eu consigo entender a Trindade? Quando eu entendo que o um é três. Quando eu entendo a obra que Ele fez através de Cristo Jesus. Deus criou todas as coisas. Lá, a Bíblia fala aqui em Hebreus mesmo, não separei esse versículo, que quando Deus criou todas as coisas, que Jesus já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele é eterno, Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que o homem ia morrer espiritualmente. Antes da fundação do mundo, Ele já providenciou para nós a salvação em Cristo Jesus. Antes. Aí quando Cristo esteve aqui, o que Jesus falou para os seus discípulos? Eu estou aqui com vocês, mas eu não posso ficar aqui com vocês da forma como eu estou. Porque Jesus ficaria muito limitado a 12 homens. Se eu não for, o Consolador não virá. E Ele estará em vós. Então isso é para a gente entender quem é Deus. Dá para entender Deus na sua totalidade? Nunca. Eu gosto muito de um pregador que ele fala que no céu a gente acha que a gente até morrer a gente vai conhecer Deus aqui, certo? E que lá no céu a gente vai passar uma eternidade conhecendo a Deus. Uma eternidade, porque não tem como conhecer a Deus, primeiro aqui na terra, com a limitação que nós temos de idade. E na eternidade, a gente vai passar uma eternidade conhecendo Deus. Então, quando a gente não sabe daquilo que não conhece direito, como a gente não conhece, o que a gente faz? A gente se rende, a gente se prostra, a gente fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei, eu não conheço, eu estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de errar, mas Senhor, me guarda porque Tu és santo, me guarda porque Tu és justo, me guarda porque Tu és Deus consumidor, me guarda porque os Teus olhos estão em todo lugar, me guarda porque a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar, me guarda porque a terra é o estrado dos Teus pés, me guarda, Senhor, eu preciso estar nas Tuas mãos, eu preciso ser segurada pelo Senhor, eu preciso estar debaixo das Tuas asas. Não é isso que fala no Salmo 91? Aquele que descansa à sombra do onipotente. Eu nunca tinha parado para pensar. Onipotente. O que é onipotente? O Deus todo-poderoso. Aquele que descansa nas asas do onipotente. É isso que Ele tem nos chamado, descansa nas asas do onipotente. Talvez você fale para mim assim, mas pastora, a senhora não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por muitas lutas, igreja. Entra na fila, também estou. Quem está passando por luta, entra aqui na fila, vamos passar por luta junto. Mas o nosso Deus é o Deus onipotente. É o Deus que nos ajuda nas nossas tribulações. É o Deus que nos ajuda e nos defende. Você entende o que é isso? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus poderoso. Poderia, num estalar de dedo, terminar com tudo. Viu, Carlos? Podia acabar com tudo. Só tirar a respiração. Matava todo mundo sufocado. Mas Ele não fez isso. Porque ainda tem propósitos para serem vividos. Porque ainda tem situações que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Porque ainda tem pessoas para serem salvas. Quem sabe não é você que Deus vai levantar para salvar, para ser o instrumento de Deus para salvar essas pessoas. O Deus Todo-Poderoso. Mas sendo todo-poderoso, Ele me escolheu, Ele te separou, te pensou. Eu gosto muito dessa expressão, Ele te pensou. Lá de onde você estava, no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio da tua casa, no meio da sujeira, no meio da servidão do pecado. E falou, você é minha, você é meu. Não é isso que a palavra de Deus fala? Que Ele pega o homem do monturo e faz dele sentar-se entre príncipes, faz da mulher estéril, mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com seu olhar, todo o universo se formou no seu falar.
Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por tamanha graça.